mudo aqui. Tá certo. Qualquer coisa você fala. Eu aviso sim, tá certo. Você dá um toque para mim, viu? Pronto. Tá Pode vendo aí começar. a tela, né? Tá vendo a Tô tela? vendo. Tô vendo a tela. Tá bom. Pode começar. Tá bom. Bom dia, irmãos. A paz de Cristo a todos. Nós estamos esta semana iniciando o nosso estudo sobre a geografia bíblica. Então, vamos estudar esta semana alguns personagens no Velho Testamento. E na próxima semana a gente estuda no Novo Testamento, tá certo? Será os nossos estudos para as próximas 2 semanas. Esta semana o Velho Testamento e na próxima semana o Novo Testamento, tá bom? Eu gosto muito do assunto geografia bíblica porque a gente entra um pouco na vida dos personagens, entendendo a vida deles, tá certo? Entendendo por onde eles passaram e até você começa a passar um filme na sua mente, tá certo? E isso vai ajudar você a conhecer mais a Bíblia, tá certo? Então, a geografia eu considero um meio muito importante para nós conhecermos mais a Bíblia. É uma ferramenta para facilitar o conhecimento da Bíblia, tá bom? Eu trouxe o controle do prédio, não sei se dá para você ver aí, para mostrar alguns detalhes. Não sei se Estevão está vendo, não é? O laserzinho aqui. Não dá, Na... dá pra ver não, pai. Dá não, né? Dá não. Pronto. Eu trouxe para fazer um teste, sabe? Mas não dá para ver, né? É melhor você usar um mouse. Certo, o mouse, né? É, Assim, né? Consegue ver assim? consigo. Ok, então vou usar o mouse, tá bom. Pronto, então esta semana a gente vai conhecer por onde ele passou. O nosso primeiro personagem é Adão. Vamos falar sobre Abraão e Israel. Quando eu falo Israel, eu falo a formação dessa nação também. Falo tanto de Jacó, que é o nome original para Israel, e depois eu falo sobre a própria nação, falo sobre a família de Jacó até a escravidão no Egito, quando eles vão peregrinar até Canaã. Eu vou mostrar também a geografia nesta região que Jacó, ou a nação de Israel, encaminhou para Canaã, tá bom? Então, o primeiro personagem é Adão e Eva. É muito importante você conhecer um pouco dessa localização de Adão e Eva, porque vocês sabem que as pessoas, não é? Os ateus, os humanistas, eles não acreditam que Adão e Eva existiram. Nós cremos na Bíblia e a Bíblia fala, tá certo? Em Gênesis capítulo 2, se você estiver com a sua Bíblia, acompanha comigo esta leitura. Gênesis capítulo 2, versículo 7 ao versículo 8. Sempre é bom você acompanhar com a sua Bíblia para memorizar o versículo lido, entendeu? Então, eu sugiro que você também
acompanhe com a sua Bíblia. Eu vou estar sempre mostrando na nossa tela os versículos, mas é bom que você também acompanhe com a sua Bíblia, tá entendendo? Para você ter mais intimidade com a palavra de Deus. Então, em Gênesis capítulo 2, na formação do homem, versículo 7, a Bíblia diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, nós temos aqui esse versículo 7, não é? Onde fala sobre a formação do homem, não é? Deus fez o homem do pó da terra e Deus soprou, não é, nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ter vida. Versículo 8 diz: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. O local era Éden, certo? Não era jardim do Éden, era jardim no Éden, nesta região. Na direção do Oriente é a localização, e pôs nele o homem que havia formado. Então Deus fez o homem e colocou no jardim do Éden, tá certo? Versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, no jardim Deus colocou, não é, as árvores agradáveis, não é, aos olhos, mas ele fez, não é, duas árvores em especial: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 10 fala que saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em 4 partes. Então, esse rio, não é, ele dividia-se em 4 partes. Versículo 11, o primeiro chamava-se Pison, o nome desse braço deste rio era Pison, é o que rodeia a terra de Avilá. Ele dá até o nome desta terra, né? A terra de Avilá, onde há ouro. Então, todos sabem, não é? Que quem escreveu Gênesis foi Moisés. Ele escreveu Gênesis milhares de anos depois, tá certo? Quando Deus retira o povo de Israel do Egito, nesse período da peregrinação até Canaã, Moisés escreve Gênesis e assim os outros 4 livros, que são chamados o Pentateuco, tá certo? E no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 11, diz que o rio se chamava Pison, era um braço do rio. Versículo 12, ele diz que o ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix, eram pedras preciosas, né? O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. Interessante que você vai depois entender. Cuxi tem a ver com uma nação, tá certo? Que é a nação do Egito. Os cuxitas deram origem aos egípcios. Versículo 14, o nome do terceiro rio é Tigre. É o que corre pelo oriente da Síria, é o rio Tigre. E o quarto é o Eufrates. Então, nós temos agora, tá certo? 2 rios conhecidos, 2 braços do rio conhecido, né? Que é o Tigre e o Eufrates. Os 2 primeiros, não é? O Pison, versículo 11, e o Gion, versículo 13, não são muito conhecidos. Mas o rio Tigre e o rio Eufrates são conhecidos
estão muito marcantes na história do Velho Testamento, tá certo? Então, no jardim tinha esses dois rios, Tigre e Eufrates. Isso vai ajudar você a entender a localização do jardim do Éden. Versículo 15: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, o homem foi colocado, né, no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, aqui nós temos a localização do rio Eufrates e do rio Tigre. Observe nações importantes. A Síria, tá certo? O Império Assírio teve um destaque muito importante no cativeiro israelita, por volta do ano 700, tá certo? Então, a Síria tinha este rio próximo, o rio Tigre. Tá vendo aqui? A Síria, o rio Tigre. Veja aqui no meio a Mesopotâmia. A Mesopotâmia era a nação que deu origem a duas nações, a Síria e a Babilônia. E aqui nós temos o rio Eufrates. Está vendo o rio aqui, Eufrates? E aqui eu tenho a seta indicando o lugar do Jardim do Éden. Ficava nesta região, tá certo? Observe, no mundo da época, não é? Ainda não se tinha notícia dessas nações, Egito, a Canaã, tá certo? Arã, que ficava na Síria, mas nós temos aqui, não é? Lembra que nós lemos no versículo anteriores, né? Versículo 14, o rio Tigre, o terceiro rio do Jardim do Éden, e o rio Eufrates, não é? E nós temos aqui, tá certo? Onde ficavam esses dois rios, tá vendo? Eufrates e Tigre. Aí você vê duas nações, Babilônia e Assíria. E a nação, digamos, originária, que deu origem para a Babilônia e para a Síria, a Mesopotâmia, tá certo? Na história secular, nos livros de história, eles têm dois, como se diz, dois lugares de possíveis origem do mundo. Alguns dizem que é o Egito, alguns historiadores, e outros argumentam que é a Mesopotâmia, certo? Mesopotâmia, alguns creem, e outros historiadores dizem que pode ser um ou outro, tá certo? Mas nós que lemos a Bíblia, nós sabemos, não é? Onde começou a humanidade. Começou aonde? No Jardim do Éden, que ficava aqui nesta região, que tinha este rio Tigre, tá certo? Rio Tigre, e este rio Eufrates, tá certo? Então, esta é a região do Jardim do Éden. Isso quer dizer o quê? Que a origem da humanidade, tá certo? Foi aqui na Babilônia, tá bom? Na região da Babilônia. Olha aqui a região de Ur, você vai conhecer sobre Ur depois, não é? Onde estava Abraão. Abraão estava lá com sua família também, certo? Então, esta região onde ficava localizado o Jardim do Éden, tá certo? Nós lemos isso, não foi? No versículo 14, não foi, de Gênesis, onde fala do rio Tigre e do rio Eufrates. Ele até, não é? Fala, né, ele dá nome à nação da Síria. Então, a Síria existia na época de Moisés, quando ele escreveu Gênesis, tá certo?
a Síria existia, não é? A, 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 a nação original da Babilônia era a Caldeia. Por isso que os babilônios são chamados também de caldeus, tá certo? Também são chamados de caldeus, tá bom? Então, esta é a região onde se começou a raça humana, que é o Jardim do Éden, não é? O Jardim do Éden ficava nesta região aqui, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, tá certo? Isso é importante que vocês compreendam, tá bom? No próximo mapa, eu tenho aqui as nações atuais. As nações atuais. Aí você tem aqui o Iraque. Olha aqui o Iraque. O Iraque tem o rio Eufrates ainda, tá certo? O rio Tigre ficava mais próximo para o Irã. Tá vendo o Irã? Lembra, né? Irã, Iraque são nações conhecidas. Aí nós temos aqui embaixo a Arábia Saudita, Jordânia, Israel, Síria, Turquia. Lembra bem desse nome, Turquia? A gente vai falar sobre ele posteriormente, tá bom? Então, o que quer dizer com isso? Que no Iraque, tá vendo? Foi onde se começou a raça humana. Porque aqui ficava mais ou menos o Jardim do Éden. Aí você tem o Iraque, a nação, não é? O Iraque. E aqui você tem o Irã, tá certo? O Irã, a outra nação. Olha, observa que o Irã pega um braço do rio Tigre, aqui, ó. Tá vendo? Que é o rio que deu origem, não é? O rio Tigre e o rio Eufrates, tá vendo? Então, o que é que nós concluímos? Não é que a nação que conhecemos hoje em dia, o Iraque, é onde ficou o Jardim do Éden, aqui, ó, nessa região. Porque toda essa área verde clara aqui, ó, essa área todinha faz parte do território iraquiano, tá certo? E aqui estaria a localização do Jardim do Éden, tá bom? Então, isso é para você ter uma noção, não é? Atualizando as nações de hoje, onde ficava o Jardim do Éden. Então, você já sabe, não é? Que ficava no Iraque, tá bom? No Iraque, tá bom? É a nação do Iraque, não é? Interessante que, segundo alguns estudiosos, o Iraque era originalmente a Babilônia. Então, alguns estudiosos dizem que Saddam Hussein queria ser o novo Nabucodonosor do século XX. Vocês conhecem a história, né? Saddam Hussein, ele invadiu algumas nações, não é, para conquistar aquela região do Oriente, e ele queria ser, segundo alguns historiadores, ele queria ser o novo Nabucodonosor, tá certo? Só algumas especulações sobre esse personagem, não é? Que foi capturado pelos americanos, né? Saddam Hussein. Então você já conhece um pouco da história, né? Que se deu algumas décadas atrás, tá bom? Então, no Iraque ficava o Jardim do Éden, certo? Vamos para aqui, vamos ver uma imagem como seria o Jardim do Éden, mais ou menos um lugar muito bonito assim, não é? Você tem aqui a Mesopotâmia, o rio Eufrates e o rio Tigre. Então, esta é a região do Jardim do Éden. Então, a primeira nação do mundo foi o Jardim, foi a Mesopotâmia, desculpe, onde surgiu o casal Adão e Eva, não é? Nossos pais ancestrais, não é? Nós viemos de Adão e Eva, tá certo?
porque eles foram os que iniciaram a raça humana. Tá bom? Deixa eu ver mais. A história de Noé, não é? Então vamos para o próximo personagem, que é Noé, certo? Noé. Aí aqui tem um gráfico cronológico, tá bom? Temos aqui a época de Adão, Metusalém, que foi a pessoa que mais viveu na face da terra. Aí temos aqui o dilúvio quando Deus refez a raça humana, certo? Aqui tem escrito, ó, os homens da geração de Adão até Noé, ou seja, 10 gerações sequenciais, viveram em média 900 anos, como por exemplo Adão viveu 930, Enos viveu 905, Metusalém viveu 969 anos, sendo este o ser humano de maior longevidade que se tem registro, e ainda temos Noé, que viveu 950 anos. Então, muitos dizem que essas idades não eram literais, eram simbólicas. Eu discordo, porque quando Deus amaldiçoou a raça humana antes de começar o dilúvio, ele restringiu a idade do ser humano após Noé para 120 anos, certo? 120 anos. E essa idade, né, algumas pessoas até hoje em dia passam de 100 anos, não é? No livro de Salmos, Salmo 90, diz que Deus reduziu ainda mais para 70, 80 anos. Então, a questão de idade faz sentido realmente que Deus deu muito tempo de vida para esses personagens. E uma das razões que se tem, uma das possibilidades, era para que eles vivessem muitos anos e pudessem, digamos, multiplicar a raça humana com mais tempo de vida. Você vai ver alguns filhos deles, né? Alguns filhos nomeados, mas não quer dizer que só foram aqueles filhos, está entendendo? Aqueles são os filhos que a Bíblia registra. Não quer dizer que são todos os filhos, viu? Isto é apenas um exemplo de história, mas com certeza houveram muitos outros filhos, tá certo? Muitos outros filhos. E a Bíblia não fala, tá bom? Então, nós temos aqui essa cronologia, não é? Até Noé. A gente vai ficar aqui em Noé, depois a gente vai descer para outros personagens, tá certo? No livro de Gênesis, capítulo 5, nós temos, não é? No versículo 1, ele fala da genealogia de Adão. Aí diz, né? Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Versículo 2, homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Gênesis capítulo 5, versículo 1 e 2. Versículo 28, Lameque viveu 180 anos e 182 anos, né, e gerou um filho. Depois que pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então, Lameque foi o pai de Noé. Não é? Aí veio o dilúvio, não é? A história que está Gênesis capítulo 5 até o capítulo 9. Você vai estudar sobre Noé, que Deus fez isso porque ele não estava contente com a raça humana. Havia muito pecado e havia muita corrupção humana. Então Deus mandou o dilúvio para destruir a humanidade e ele salvou, não é? Noé e sua família
através da arca, não é? Para que pudesse refazer a raça humana. Então, nós estamos hoje com vida porque Deus destruiu o mundo antigo, mas preservou Noé e sua família. Isso é um fato muito importante. Então, nós viemos de Noé e sua família, certo? Noé veio de Adão, Noé, pela a origem, e nós viemos de Noé, tá bom? Então, o dilúvio serviu para Deus lavar a terra, purificar a terra. E as águas do dilúvio também foi um símbolo de salvação. Você pode ver isso em 1 Pedro capítulo 3, versículo 20 e 21, onde ele compara o dilúvio com o batismo, tá certo? Aí Deus disse em Gênesis capítulo 6 para Noé, ele diz, faze uma arca de tábua de cipreste. Cipreste é um tipo de madeira muito forte. Nela farás compartimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Betume era um tipo de piche, tá certo? Então, a arca foi feita de madeira de ciprestes com compartimentos para os animais e para Noé e sua família, e Deus disse a Noé para ele vedar, não é, as brechas com betume, não é? Que era um tipo de piche, que seria para não entrar água na arca, não é? Então, Gênesis capítulo 6, 14 fala sobre isso. No versículo 17, ele diz, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Então, muitos historiadores, eles até religiosos, sabe, cristãos, eles dizem que o dilúvio foi uma enchente local, não foi mundial. Mas aqui você nota que o texto diz que Deus falou que ia consumir toda carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Então, foi inundada toda a terra. Lembre-se que não havia a população na época que há hoje. Era uma população bem menor, não é? Porque estava se começando a povoação do mundo, não é? Então não era milhões e bilhões de pessoas como há hoje, tá certo? Então a região que tinha seres humanos foi totalmente inundada pelo dilúvio, tá certo? O texto diz, não é? Versículo 14, versículo 17. Tudo que há na terra perecerá. Isso é Deus falando para Noé, tá certo? Aqui nós temos uma geografia da região da época, né? Aqui é o Golfo Pérsico, aqui seria como se diz, o local do Jardim do Éden. Era nessa região onde tinha o rio Tigres e o rio Eufrates, que vivia Noé e sua família, onde foi construída a arca. Então a arca, ela saiu desta região e ela foi pousar no Monte Ararat. Aqui ficava o Monte Ararat. Então a arca saiu daqui, tá certo? E foi pousar aqui no Monte Ararat, tá certo? A gente vai ver onde ficava este Monte Ararat. A Mesopotâmia, nessa época, foi no ano 3500 antes de Cristo. Então você conta, né? 3.500 antes de Cristo com a época de hoje, né? 2020. Então você calcula aí mais de 5.000 anos de história da raça humana, tá certo? Versículo 24 de capítulo 7 diz: e as águas duraram 150 dias, predominaram
sobre a terra. E as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. Então, esse foi o tempo de dilúvio sobre a terra, 150 dias. Que dá mais ou menos, não é? Calculando hoje, seria 5 meses, né? Então, 5 vezes 3, 15, né? Então, daria 5 meses aproximadamente, certo? Aí, capítulo 8, versículo 4. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Então, onde eu mostrei para vocês, né? O Monte Ararat, que ficava aqui mais ao norte, não é? Ao norte da Mesopotâmia, onde estavam sendo construída a arca com Noé e sua família, tá certo? Nós temos aqui uma outra localização, não é? Veja aqui o rio Eufrates e o rio Tigre, não é? Onde ficava como se diz, a construção da arca, né? E aqui nós temos o Monte Ararat, tá certo? Deixa eu ver esse mapa aqui. Aqui temos uma imagem melhor. Então, onde é que ficava o Monte Ararat? Fica, né, na Turquia. Turquia é um país europeu que é a porta de entrada para a Europa. É a porta de entrada do Oriente para a Europa. Então, se você conhecer a história da Turquia, é um país meio europeu e meio árabe, porque ele fica entre o Oriente e o Ocidente. Então, essa é a região do Monte Ararat, certo? Onde ficou a Arca de Noé. Então, hoje nós temos a Turquia, a nação, não é, turca, onde fica, né, o Monte Ararat, tá bom? Houve várias pesquisas para achar vestígio da arca. Alguns disseram que acharam, outros não. Eu já vi alguns vídeos, não é? Mas lembra que são situações de muitos e muitos anos atrás, tá certo? Então você tem aqui a Turquia, essa região, Israel atual e o Egito e o mar Mediterrâneo, tá certo? Abraão, a história é de Abraão. Você tem aqui na história é de Abraão, certo? Uma história muito interessante, onde nós vamos ver por onde Abraão andou, certo? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Vamos pular de Noé para Abraão. Gênesis capítulo 11 fala dos seus ancestrais, dos pais de Abraão, tá certo? Gênesis capítulo 11, versículo 24 a 26. Que temos, né? Viveu Naó 29 anos e gerou a Terá. Versículo 25. E depois que gerou a Terá, viveu Naó 119 anos e gerou filhos e filhas. Então, esse personagem, Naó, é o ancestral de Abraão. Ele teve, né, Terá como filho, tá certo? Aí depois diz, viveu Naó 119 anos e gerou filhos e filhas, tá certo? Aí ele fala de Terá, o filho de Naó. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão. O nome Abrão é o nome original de Abraão. Se mudou para Abraão porque quis dizer pai de multidão. Então, Abrão era filho de Terá, aí ele tinha como irmão Naó, esse Naó aqui é outro, tá certo? Esse Naó aqui é o avô de Abraão. Esse é outro Naó, o irmão de Abraão. Aí tem Abraão, ou Abrão, né, como está escrito, Naó e Arã. Eram os filhos de Terá, tá certo? No versículo 27 a 28, a Bíblia diz, né? São essas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naó e a Arão. E Arã
Arã, desculpe, Arã. E Arã gerou a Ló. Então, por que ele está falando, né? Isso é Moisés escrevendo, né? Muitos anos depois. Por que Arã gerou a Ló? Ele vai falar, porque Ló é um personagem importante, não é? Na história de Abraão. A gente vai estudar sobre isso depois, tá certo? Então, Ló, ele foi sobrinho de Abraão, né? Então, Abraão tinha dois irmãos, Naó e Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã, Arã era o pai de Ló, né? Na terra de seu nascimento, em dos caldeus. Lembra de A gente viu isso, não foi? Lá sobre Adão e Eva. Então, era a localização de Abraão e sua família, lá perto do jardim. Então, aquela região da Mesopotâmia, onde ficava o rio Tigre e o rio Eufrates, era onde morava a civilização de Abraão. Tá certo? Então, morreu Arã. Arã era irmão de Abraão, não é? E ele teve ele morreu em não é? Dos caldeus. Então, estando Terá, seu pai ainda vive. Então, Arã morreu primeiro de que Terá, o pai dele, né? O pai dele era Terá, certo? Versículo 29 a 30, aí vai falar sobre o outro irmão de Abrão, que é Naó. Abrão e Naó tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai. O nome dela original era Sarai, depois passou a ser Sara. A de Naó, Milca, filha de Arã. Lembra de Arã, não é? Arã era o quê? Era irmão de quem? De Naó. Então, esse Arã, não é? Ele foi a esposa de quem? Da filha, foi a esposa de Naó. A esposa de Naó, Milca, era filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Isca eram filhas de Arã. Então, aí diz que Sarai, versículo 30, era estéril, não tinha filho. Então, você vê que ele fala de Naó. Naó teve a esposa chamada Milca, que era filha de Arã. Então, isso quer dizer o quê, não é? Você tem aqui os irmãos de Abraão, né? Era Naó e Arã. Então, isso quer dizer que Naó casou com quem? Com a sua sobrinha, não é? Porque era permitido, porque não havia outras civilizações, só havia os parentes, né? Então, os casamentos saíram dos parentescos, tá certo? Quem casou com Caim? Com certeza foi uma de suas irmãs, que saiu de seus pais, Adão e Eva, tá entendendo? Posteriormente, foi que não foi mais permitido o casamento entre parentes nas leis do Velho Testamento, na lei de Moisés, tá certo? Então, você nota aqui que Naó casou com Milca, que era filha de Arã. Arã era irmão de Naó, então ela era sobrinha de Naó. E de Milca, ele foi pai de duas filhas, Milca e Isca. Tá certo? Então, esses são os filhos que a Bíblia fala. Eles podem ter tido outros, né? E Sarai e Abraão não tinham filho. Ló era filho de Arã. Ló era neto de Terá, certo? E, veja, e Sarai, sua nora, a mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de dos Caldeus, olha aqui, dos Caldeus, onde ficava o Jardim do Éden, para ir para onde? Para a terra de Canaã. Então já havia
a terra de Canaã, não é? Você vai entender depois como é que havia já essa nação, certo? Só para você entender um pouco, vou parar aqui, que lembra, né? Noé teve 3 filhos, lembra? Sem, Cã e Jafé, certo? Sem, Cã e Jafé. Então, Sem deu origem aos hebreus, certo? Cã deu origem aos egípcios e aos cananeus. Então, na época de Abraão, já havia a terra de Canaã sendo habitada pelos descendentes de Cã, filho de Noé, que deu origem para este povo, certo? Aí nós temos aqui o seguinte, então, Terá, não é? Ele pegou Abraão, seu filho, e pegou seu sobrinho. Note que não fala sobre Naor. Então, ou era falecido, ou ele ficou para trás. Mas diz que Terá tomou Abraão, seu filho, e Aló, o seu neto, não é? Filho de Arã. E eles saíram de não é? Ele diz, saiu com eles de dos caldeus. Era a região do Jardim do Éden, para a terra de Canaã. E foram até Arã, onde ficaram. Então, eles foram para Canaã, certo? Foram para Canaã. Mas eles passaram por Arã. Arã era uma região, tá certo? E ficaram lá. Aqui diz no 32, e havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Então, pode ser que eles se fixaram residência em Arã por causa da morte de Terá. Então, Terá era o pai de Abraão, não é? E Terá era o avô de Ló, tá certo? Então, pode ser que eles ficaram em Arã, certo? Por causa da morte de Terá. Eles iam para Canaã. A gente vai ver no mapa onde ficava. Mas eles pararam e se estabeleceram em Arã, tá certo? Aqui nós temos no gráfico, ó, eles saíram daqui, tá certo? Em direção a Canaã. Eles iam para Canaã aqui, ó. Certo? Mas eles ficaram aqui. Por quê? Porque provavelmente, né, Terá tinha falecido. Então eles não continuaram a viagem. Então saíram daqui. Veja que é muita distância, né, percorrida até chegar em Arã, certo? E aqui eles não prosseguiram viagem até Canaã. Então, já havia Siquém, já havia a Jerusalém, que eram cidades milenares, tá certo? Então, nós temos aqui, não sei se dá para você ver, não é? A fase 1, o Arã, eles saíram de dos caldeus, não é? A Canaã, mas quando chegaram em Arã, permaneceram, certo? Aí temos aqui a fase 2, que a gente vai ver depois. Deus fala a Abraão deixar a sua terra, a sua parentela, casa de seu pai, para a terra que o Senhor lhe mostraria. Então, Gênesis 12 fala. Então, foi quando Deus chamou Abraão para sair de sua terra e de sua parentela. Então, Abraão estava em Harã, quando Deus o chamou. Tá certo? E aí ele foi para Canaã e assim ele seguiu a sua viagem. Tá bom? Então, onde estava Abraão? Como eu falei anteriormente, estava em Harã. Ele não estava em Ele já tinha partido de com seu pai, Terá, e seu sobrinho Ló. Foi aqui que ele estava quando Deus deu a famosa ordem de Gênesis capítulo 12, não é? Versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão. Quando ele falou isso, não é? Ele estava onde? Em Harã. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação.
e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Gênesis 12, versículo 1, não é? Ao versículo 2. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora veja o versículo 4. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Lembra que eu falei, não é? Harã, o lugar onde Deus chamou Abraão para partir de lá e ser uma grande nação. Ele já tinha saído antes com Terá, seu pai, não é? De Ur. E foi em Harã que se deu Gênesis capítulo 12, tá certo? Versículo 5, não é? Diz assim: levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Então, eles chegaram em Canaã, não é? Vê se tem aqui no mapa. Chegaram em Canaã. Chegaram em Canaã, tá certo? Então, eles partiram de Harã e chegaram em Canaã, que era a região onde ficava Jerusalém, Siquém e outras civilizações e regiões, tá bom? Então, eles partiram e chegaram em Canaã. Versículo 6. Atravessou Abraão a terra de Siquém, eu mostrei, não foi? Até o carvalhal de More, ou Maré. Nesse tempo, os cananeus, olha, os cananeus, que eram descendentes de Cã, filho de Noé, habitavam essa terra. Então, havia pessoas lá, não é? Havia fome naquela terra, na terra de Canaã, e desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Foi quando eles dizerem lá no Egito que ela era a sua irmã. E aí, Abraão, não é, ele mentiu sobre a sua esposa quando eles foram para o Egito, porque ele tinha medo de morrer para a sua esposa ser tomada, né? Aí aqui nós temos eles em Canaã, houve uma grande fome e eles vão para o Egito, aqui o Egito, ó. Eles vão para o Egito em busca de alimento, tá certo? Vão para o Egito em busca de comida. Então essa peregrinação de Abraão com seu pai Terá até Harã, Terá morre, não é? E aqui ele parte com Ló, seu sobrinho e Sarai, e vão até Canaã. Houve uma fome em Canaã, tá certo? Era comum haver fome por causa da seca. O Canaã não era tão bem regada como a Mesopotâmia, a Babilônia aqui, ó. E nem como o Egito. O Egito era tipo celeiro do mundo na época, tá certo? Então, eles foram de Canaã para o Egito por causa da fome e ficaram lá, não é? Há um certo tempo, com aquela mentira, né? Que Sarai era sua irmã. Só que foi depois descoberto e Deus não permitiu que Abraão fosse morto, né? Ou castigado, tá certo? Então, nós temos aqui um pouco mais detalhado, né? Saíram de Ur com Terá, eles foram, não é? Chegaram em Harã, tá certo? Desceram para Canaã e foram até o Egito. Depois eles saíram e voltaram para Canaã. E Deus mandou Abraão ir para Canaã, para a terra que te mostrarei. Então fazia parte do plano de Deus o estabelecimento de Abraão na terra de Canaã, tá certo? Esse é um quadro geográfico da época de Abraão e seus descendentes, tá certo? A gente viu isso hoje, né?
Amanhã a gente vai estudar sobre Israel. Vamos falar de Isaac, vamos falar de Jacó e de José, tá certo? A gente fala amanhã sobre Israel, tá bom? Um bom dia para vocês e fiquem com Deus. Bom dia, pai. Eu Bom achei, dia, filho. a gente assistiu aqui em casa, a gente achou muito bom, viu? Foi bom, não foi? Muito bom essa parte geográfica mesmo. Somente assim, só um comentário para Sim, finalizar, é que quando a gente aprende lá no ensino médio sobre a origem, né, da civilização humana, né, como a gente conhece, sim, a maioria dos livros usa a Mesopotâmia como o grande exemplo de onde se tem sim, registrado, né, sim, sim, os primeiros registros, né, de civilização, né? sim, sim, exatamente. É. Eu acho bem interessante porque isso, né, tá de acordo com o Encaixa, que né? está na Bíblia. Encaixa É, com a Bíblia. É. Tá exatamente. certo. Eu vou aqui encerrar, tá certo? A nossa gravação. Parar, né? Parar a apresentação, né? É exatamente aí. Parar, Aí o senhor encerra agora a gravação. Aí tem aqueles encerra três pontinhos. Aqueles três pontinhos. aqui, né? É. Pronto.